Olá, amigos. Eu vim falar com vocês hoje sobre o que aconteceu na Rússia no dia 23 e 24 de junho, que alguns chamaram de guerra civil, de tentativa de golpe de Estado, mas eu chamaria de mutim ou de rebelião militar por parte do grupo Wagner, o grupo mercenário que é, de alguma forma, liderado pelo Yevgeny Prigozhin, que teve um conflito com o Ministério da Defesa, com o governo da Rússia. O que aconteceu? Vamos falar primeiro sobre os personagens. O grupo Wagner é um guarda-chuva de grupos mercenários. Ele não é exatamente uma empresa que começou como um projeto do Prigozhin, que contratou comandantes militares para formar um exército. Não, não foi isso. Você tinha pequenos grupos de ex-militares profissionais das forças russas que passaram a atuar como mercenários de uma forma conveniente para a política externa da Rússia em alguns lugares em que existiam conflitos. E, claro, esse fenômeno se expande. Alguns eram apenas voluntários, no caso do conflito da Ucrânia. Alguns que não eram militares antes, mas lutaram no conflito da Ucrânia, entram em redes pensadas para trabalhar como mercenários, por exemplo, na Síria, guardando estruturas de energia, estruturas de petróleo ou linhas de comunicação, às vezes também atuando na linha de frente. O Prigozhin, ele assume um papel que foi conferido a ele pelo Kremlin de ser um coordenador e uma face pública, um organizador desse grupo ou desses grupos debaixo desse guarda-chuva que é o chamado Grupo Wagner, CVK Wagner ou PMC de contratante militar privado Wagner. O Prigozhin é uma figura com uma biografia muito pós-soviética, muito curiosa, né, que representa muito essa transição do regime soviético para a Rússia capitalista. Ele fez parte de uma equipe de esquiadores no final da sua adolescência. Era um bom esquiador, aparentemente, mas não teve tanto sucesso. E com alguns camaradas de esporte, ele começou a cometer crimes do tipo roubos. Em 79, teve uma pena suspensa, ele foi condenado, mas não foi preso. Em 81, ele foi pego de novo. A quadrilha dele estava roubando apartamentos de bairros mais privilegiados de São Petersburgo, naquela época Leningrado. Ele foi preso e ficou preso até 1990. Algumas pessoas reagem a esse tipo de informação de uma maneira, alguns canais até aqui no Brasil, de uma maneira muito animada, já pensam naquela coisa simbólica, apelativa, da assim chamada máfia russa, que seria a lei dos ladrões, né, o Vore Vesacone, e pensa que talvez ele fosse um desses ladrões, tem um status de ladrão tradicional, mas não é o caso dele. E o principal indicativo disso é que ele trabalhou enquanto ele estava na prisão. Ele entrou nos sistemas de trabalho que eram próprios do sistema prisional e conseguiu fazer um empreendimento ali dentro. Aparentemente, ele vendia doces ou algo do gênero dentro da prisão e, inclusive, conseguia mandar dinheiro para fora. Isso não é comum se você segue o tal do Código dos Ladrões. No Código dos Ladrões, o ladrão não pode obedecer ao Estado e ele não pode trabalhar. Ele até imita, de certa forma, o que seria um código social da velha nobreza. Ele não pode trabalhar. Ele tem que receber dinheiro de alguma outra forma. Se ele não roubar, ele tem que estar recebendo dinheiro de outros criminosos porque ele tem respeito, porque ele resolve conflitos ou alguma coisa desse tipo. O Prigozhin, quando ele sai da prisão em 1990, ele se torna um empreendedor dessa área de alimentos. Ele começa, acredito, com a mãe dele, uma barraca de cachorro-quentes, começa a construir restaurantes em Leningrado, agora São Petersburgo. E em São Petersburgo ele vai ter contato com uma outra figura que fazia parte ali da gestão da cidade, estava começando sua carreira política, que é o senhor Vladimir Putin. E graças a esse contato com o Vladimir Putin e os trabalhos, o negócio que ele vai desenvolver em São Petersburgo, ele eventualmente vai começar a fornecer comida e fornecer serviços de eventos para o Kremlin quando o Vladimir Putin se torna primeiro-ministro e presidente da Rússia. Esses negócios com o Kremlin vão transformar o Prigozhin num homem muito rico. Ele vai ganhar o apelido de ser o cozinheiro do Kremlin, daí vem a alcunha de cozinheiro. E como cozinheiro do Kremlin, aparentemente ele também conquistou uma certa confiança do Putin, conseguiu uma certa proximidade com o Putin
e se envolve provavelmente em esquemas ligados à comunicação. Falam até daquelas empresas que atuam na internet, criam fakes, seja acusaram ele de desestabilizar as eleições dos Estados Unidos, ou seja, para criar perfis que avançam uma narrativa pró-russa, e eventualmente, como um homem muito rico, ele assumiria esse papel em relação ao Grupo Wagner. Esse papel que ele assumiu no Grupo Wagner foi além do papel de empresário e organizador capaz de fazer as coisas acontecer e de assumir uma certa responsabilidade pelo que acontecia. Mas ele se tornou também um porta-voz, um marqueteiro muito eficiente. E nessa função de marqueteiro ele se converteu numa espécie de comentarista e de político ou de voz política populista no contexto da guerra da Ucrânia. E aí que começam os problemas, porque ele reproduzia um discurso muito crítico sobre a condução da guerra pelo exército da Rússia, pelas forças armadas da Rússia e o Ministério da Defesa da Rússia, reproduzindo vários temas populistas que já são anteriores a ele, sobre corrupção e sobre incompetência desses generais. E dentre esses generais, a figura mais importante para a gente ter em mente, para a gente introduzir aqui como nosso outro personagem, a gente pode chamar até de antagonista do Prigozhin, é o Shoigu, o ministro da Defesa da Rússia. Ele também tem uma biografia muito pós-soviética, muito curiosa, por representar a transformação do Estado soviético no Estado russo. Porque, a começar pelo fato de que ele não é um general formado no exército. Ele não teve uma carreira militar. Ele não serviu no exército soviético e não serviu no exército russo. Na verdade, em 1991, Boris Yeltsin confiava nele por questões políticas e colocou ele para assumir o novo serviço de socorro da Rússia, que era praticamente o serviço de defesa civil. Esse serviço ele herdou 20 mil tropas das tropas de segurança interna da União Soviética e continuou como um serviço paramilitar. Mais importante do que isso, o Shoigu, em 1993, quando ocorre a chamada crise constitucional de 93, ou o golpe do Boris Yeltsin, o presidente Boris Yeltsin, o Boris Yeltsin ele bombardeou o parlamento russo, o parlamento foi atacado, mas tinha seus apoiadores, tinha forças políticas que estavam dispostas a lutar pelo parlamento, e o Shoigu foi responsável por distribuir armas para o outro lado, para apoiadores do Yeltsin, usando o estoque de armas do serviço de socorro. Por isso, em 95, ele seria nomeado para o Ministério de Situações Emergenciais da Rússia. Ele continuaria nesse cargo depois com o Putin. E em 2003, no governo Putin, ele receberia, de cima para baixo, sem passar pela carreira, o grau de general do exército da Rússia. Nisso, a gente pode aproveitar e lembrar da biografia do nosso outro personagem, que é o Vladimir Putin. Ele também começou a carreira dele nessa época. Algumas pessoas se equivocam falando que ele foi muito importante na KGB, mas ele foi um funcionário da KGB, porém não chegou a exercer um cargo importante ali. Ele saiu da KGB, ele colocou a sua carta de renúncia na KGB ainda em 1991, antes da tentativa de deposição do Gorbachev por ministros de Estado que queriam preservar a União Soviética. E quando ocorre essa tentativa, o chamado golpe de agosto, ele novamente aplica sua renúncia como forma de protesto. Ele também renuncia para se aproximar de um político liberal, que era o prefeito de São Petersburgo, o Anatoly Sobchak, que é onde ele começa de fato a carreira política dele. E nessa carreira política ele também conquista a confiança do Boris Yeltsin, que vai nomear ele como diretor da FSB. Só que a FSB não é exatamente a sucessora da KGB, porque a KGB foi desmontada em vários serviços, mas o serviço de segurança ficou como FSB. O Putin ele não ficou nem um ano como diretor da FSB, porque ele foi para o governo logo em seguida. Voltando para 2023, o conflito em junho, conhecendo nossos personagens, como eu falei, o Prigozhin ele assumiu uma postura muito crítica em relação à condução da guerra pelo exército, só que agora o conflito estava num nível maior. O Ministério da Defesa tentou impor contratos aos membros do Grupo Wagner. Contratos com o Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, o que efetivamente podia resultar na dissolução do Grupo Wagner.
em dissolver a diferença deles para com os soldados comuns. Isso é mal recebido pelas tropas do Grupo Wagner. Por quê? O cara no Wagner, ele tem um contrato de 6 meses, ele tem um regime menos militarista, não existem tentativas de, de imposições, de reforço do militarismo, como obrigação de fazer a barba, que foi uma polêmica dentro do exército russo no ano passado, polêmica na qual o próprio Prigozhin se envolveu, foi um dos momentos que ele criticou o exército russo. Eles acreditam que tem comandantes mais próximos, que eles têm um comandante na mesma trincheira e não duas trincheiras para trás, que é mais fácil conseguir apoio de artilharia. Eles têm o próprio Prigozhin, que vai para frente, não para comandá-los, mas para atender a demandas sem a burocracia do exército. Então ele consegue comprar coisas como drones ou alguns equipamentos que ele julguem necessário com mais facilidade e sem burocracia. E essa lógica geral, que eu acho que diz muito respeito à vinculação do tempo do contrato e da subordinação sobre o contrato, de ser um contrato de apenas 6 meses e seguir uma lógica de que é atacar, fazer o assalto e descansar, sem ser submetido a um regime militar muito estrito nesse momento de descansar ou no momento que você está ferido. Então o Prigozhin, nessa última semana, com a intenção de defender os interesses do seu grupo, ele escalou primeiro nas acusações, chamando o Shoigu e o general Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior, de genocidas do povo russo, e ele chegou no nível de questionar a própria operação especial da Rússia na Ucrânia, de questionar os motivos, dizendo que a Rússia está dominada por um clã oligárquico que toma as empresas de outras pessoas e que rouba o dinheiro dos esforços de guerra e que, não se posicionando a favor da Ucrânia, mas ele diz que a ameaça da Ucrânia em 2022 era tão grande quanto em 2014, que não precisava ter iniciado a operação especial, ou seja. E ao fazer isso, em seguida, no dia 23, ele acusou o Ministério da Defesa de ter bombardeado um acampamento do Wagner dentro do território russo. Ele publicou um vídeo, as redes do Wagner publicaram um vídeo. O vídeo eu achei bastante suspeito, mas ok, fez essa acusação de que foi atacado, e ao ser atacado, ele disse que as tropas do Wagner iam fazer uma coluna de marcha pela justiça, exigindo a cabeça do Shoigu e do Gerasimov. E nessa marcha, eles chegaram na cidade de Rostov sobre o Don e tomaram algumas instalações militares de Rostov sobre o Don, inclusive o comando do Distrito Militar Sul, sem disparos. Não teve conflitos, eles não atacaram forças do exército. Isso criou uma situação. Algumas pessoas se perguntaram, né, o que ia acontecer então. Muita gente se precipitou em falar de uma guerra civil, falar que acabou para a Rússia, ou que talvez o Putin tivesse um plano para ele depor o Shoigu, depor o Gerasimov e apoiar as reivindicações do senhor Prigozhin. Mas o Putin, no nosso horário aqui, 4 horas da manhã, era 10 horas da manhã na Rússia, ele fez uma declaração chamando esses acontecimentos, chamando essas ações do Prigozhin e do grupo Wagner de traição, dizendo que é necessário se unir para combater a guerra, combater o inimigo, que o Ocidente está todo contra a Rússia e que aquele tipo de aventura política era inadmissível. Antes do pronunciamento do Putin, a Procuradoria-Geral, o FSB e a Comissão Nacional Antiterrorismo da Rússia já haviam se manifestado e o Prigozhin seria processado por motim armado, podendo pegar até 20 anos. Mas a manifestação do Putin selou a questão politicamente. Um tempo depois, demorou ainda para o Prigozhin se manifestar. Teoricamente, as colunas do grupo Wagner continuaram marchando em direção a Moscou. Talvez as informações precisam ser verificadas, ocorreram pequenas escaramuças, mas depois dessas escaramuças, depois da declaração do Prigozhin de que eles não eram traidores, de que o presidente Putin estava equivocado,
houve uma declaração do presidente de Belarus, o Lukashenko, dizendo que ele conversou com o Prigozhin e o Prigozhin havia concordado em desescalar a situação e que as tropas do grupo Wagner voltariam para suas posições. E nesse momento a informação é essa e, pelo visto, foi isso que aconteceu. Você tem imagens lá de Rostov dos combatentes do grupo Wagner falando que de fato vão voltar para suas posições sem um confronto muito grande. Agora fica a pergunta: o que aconteceu de verdade, do ponto de vista político? Será que tudo isso foi uma armação, uma provocação, talvez para confundir os ucranianos? Eu entendo que essa questão é válida, que é possível que se elabore algum tipo de provocação, mas a gente tem que considerar que os conflitos do grupo Wagner, do ponto de vista de interesse com o Ministério da Defesa, são reais. Além disso, o Prigozhin ele fez um discurso que realmente apela para temas populistas que são um tanto hostis ao Kremlin. Ele atacou aliados importantes do Putin nesse processo, e não só no Ministério da Defesa. Usando um discurso antigo na questão da guerra da Ucrânia, de que a guerra não é vencida ou a população russa na Ucrânia não é ajudada de verdade porque os interesses dos oligarcas não permitem. Então, tudo que dá de errado seria culpa desses oligarcas que não permitem que os patriotas lutem uma guerra de verdade. O Prigozhin ele assumiu esse discurso que já existia antes dele, já existia antes do grupo Wagner e tem outros expoentes. Pode-se especular se isso seria uma forma do Putin conseguir tornar o regime mais autoritário, justificar uma virada mais autoritária no regime. Mas seria uma conspiração que, nesses termos, sacrifica a figura do Prigozhin. E nós não vimos ainda propriamente essa virada autoritária, somente de um ponto de vista parcial. Em Moscou e em Voronezh foram decretados estados de regime de operação antiterrorista, que de fato reduzem liberdades de movimento e aumentam os poderes do serviço de segurança, mas são assim os serviços de segurança que o Prigozhin critica tanto e que saíram a público para atacá-lo, né? Claro que uma provocação bem feita precisaria disso, mas essa não é a única opção. O Prigozhin podia de fato ter entrado numa situação em que ele não viu opção senão tentar a sorte dele fazendo uma manifestação armada, tentando conduzir as suas reivindicações, que têm um apelo popular considerável, através dessa manifestação e fazendo essas acusações de que o Shoigu e o Gerasimov teriam bombardeado o acampamento do Wagner, e depois ele estava falando, indignado, de uma forma até histriônica, que eles haviam bombardeado civis. Por quê? Segundo ele, um ataque contra a coluna do Wagner teria atingido um caminhão que carregava civis, que estava ao lado da coluna do Wagner. E a partir disso ele já estava dizendo, eles atacaram civis. E o que você tem de evidência de vídeo também é muito questionável, é uma qualidade estranha. Então, existem aspectos que fazem parecer, de fato, que o Prigozhin tentou a sorte dele com essa jogada. Se a gente considerar, muita gente estava esperando uma postura conciliadora do Putin pelo fato dele ser uma espécie de bonapartista, né? Que ele equilibra várias forças da sociedade russa, exercendo um poder pessoal que está além do exercício autoritário administrativo do poder, mas envolve as articulações políticas que ele é capaz de fazer com as suas decisões. Só que é possível que a fase da articulação, do equilíbrio com o Prigozhin já tenha passado, o Putin já tivesse decidido e o Prigozhin sentisse que a sorte dele estava por baixo e tentou um ato desesperado. Claro que eu não posso afirmar isso com certeza, mas a gente pode se ater aos fatos que são visíveis e depois, se acontecer alguma coisa diferente, alterar a nossa análise, entender as coisas melhor, olhando para trás. Mas que existe um conflito entre o grupo Wagner
e o Ministério da Defesa já faz pelo menos um ano, isso me parece muito claro. Essa divisão entre o Wagner e o Ministério da Defesa está dada nas próprias condições objetivas, porque a guerra tem problemas, existem problemas na implementação da estratégia da Rússia e existe insatisfação na população russa. Insatisfação tanto de correntes de opinião que são anti-guerra, mas na corrente de opinião que é mais pró-guerra, também existe muita insatisfação com a liderança militar e com a forma que a guerra vem sendo conduzida, que de alguma forma teria como conduzir melhor, ou os ricos e ainda mais os oligarcas não estão pagando a parte que lhes compete para combater o inimigo ucraniano e o inimigo ocidental. Quando existe essa questão, vai começar a ter uma disputa de responsabilidades. Nessa disputa de responsabilidades, você tem um ator que é o Grupo Wagner, e esse grupo tem uma considerável autonomia operacional. Só isso já cria a base para o conflito, ainda mais quando o Ministério da Defesa fornece as armas e a munição para esse grupo estar cumprindo suas funções na guerra. Então o Ministério da Defesa vai falar, opa, pera lá. Aí o Prigozhin vai lá e é um comentarista da política extremamente furioso que só ataca o Ministério da Defesa, chamou o ministro da Defesa até mesmo de genocida. Então, ele faz acusações muito graves. E o Ministério da Defesa não pode ficar parado ou sentir que não está pagando preço político ao receber esses ataques. Ele teria que aceitar uma armação que, eventualmente, alguém vai ter que pagar o pato. O Shoigu podia pagar o pato por isso. Ele podia ser deposto por conta do crescimento dessas acusações, dessas responsabilizações. São acusações muito sérias. E mais sério do que isso, para quem pensa que pode ser uma provocação, além desse fator de que existe um conflito real entre o Ministério da Defesa e o Grupo Wagner, do ponto de vista dos interesses objetivos, é o fator de que o Putin aceitar essa armação, ele tem que sacrificar o principal trunfo político dele desde 1998, que é de ser o líder político da estabilidade, de que ele é o rei da estabilidade, que ele trouxe estabilidade para a Rússia e impediu a Rússia de se dividir numa guerra civil. Então, ele permitir, planejar que o Prigozhin faça esse tipo de coisa é arriscar toda a justificativa do poder dele até então, que aumenta a minha suspeita de não ser uma grande e super coerente armação. Sobre o método utilizado pelo Prigozhin, eu uso até a expressão manifestação armada, pensando no conceito do século XX muito comum em guerrilhas de propaganda armada. Então, o efeito ali, buscado ali, talvez não fosse, de fato, começar uma guerra civil, iniciar o caos na Rússia, ou uma tentativa de golpe de Estado, mas uma grande jogada para se ter algum efeito político, para criar uma situação de ou vai ou racha em relação ao Ministério da Defesa, para fazer um gesto final para o Putin, dentro desse conflito de interesses. Então, até porque eu acho improvável, o Prigozhin tem um limite na liderança dele, improvável que houvesse uma concordância plena de realmente se iniciar um conflito armado contra as forças armadas da Rússia. Mesmo que isso não seja, a gente não pode falar que é impossível, dada a atual situação de guerra. Mas, a partir do momento que o Prigozhin usa esse método pode ser interpretado como uma chantagem. Eu acho que o próprio discurso do Putin deu a entender que ele entende isso como uma chantagem, e eu não me recordo de publicamente alguma força política ter tentado chantagear o Putin assim de uma forma tão aberta e tão radical. Na verdade, não tem um antecedente que a forma tenha sido assim tão radical do ponto de vista militar, a não ser quando você pensa nos terroristas chechenos. E eu não lembro de um precedente que o Putin tenha poupado a força política que tentou chantagear ou tentou pressionar ele demais. Então a gente chegou nessa situação em que o desfecho foi o presidente de Belarus, Lukashenko, falando de um acordo do Prigozhin para desescalar, que as tropas do Wagner vão voltar para suas posições. E para isso acontecer, deve ter ocorrido algum acordo, mas a gente não sabe a natureza desse acordo. O acordo não necessariamente foi uma coisa boa para o Grupo Wagner.
O Prigozhin pode ter perdido o apoio dos comandantes do Wagner. O grupo Wagner pode ter recebido concessões em termos da questão do contrato, em relação à sua autonomia operacional, mas o Prigozhin individualmente pode ter sido queimado. O Prigozhin pode parar no exílio. E mesmo se isso acontece e se preserva uma autonomia operacional do Wagner, eu ainda acho que pode ocorrer problemas no futuro, num futuro próximo, em relação a essa questão da autoridade do Ministério da Defesa e do controle das tropas do grupo Wagner. Essas pessoas, inclusive, podem ser, talvez, utilizadas de uma forma menos conflitiva em outros conflitos em outras partes do mundo, mas não na Ucrânia. Aí você me pergunta, André, mas o Wagner não é importante militarmente? Sim, se mostrou importante do ponto de vista militar em situações como o confronto de Bakhmut ou a luta por Soledar. Mas algumas pessoas exageram. Eu vi aí um divulgador, né, que fala sobre assuntos internacionais, chamando o Prigozhin de líder da invasão da Ucrânia. E isso é um absurdo. Isso não tem o menor sentido. As pessoas têm que ter dimensões. Inclusive, enquanto as tropas do Wagner estavam fazendo aí o seu motim, a sua manifestação armada e embarcando nessa aventura política do Prigozhin, ou que seja uma provocação, fazendo parte dessa provocação, enquanto isso, eram as tropas das Forças Armadas que estavam segurando a linha de contato, que foi bastante agitada durante essa noite. Então, do ponto de vista militar, e isso cabe para uma série de entusiastas aí do grupo Wagner, seja no Brasil, seja no mundo, seja em discussões militares e, claro, na própria Rússia, é que uma coisa é você ter eficiência para produzir grupos de assalto para tomar um assentamento, um vilarejo, ou talvez até disputar uma cidade, e outra coisa é você ter gente e organização para segurar uma linha de contato e longas linhas de suprimento. São coisas diferentes. Uma coisa é você conduzir uma guerra estratégica em larga escala e outra é você servir como tropa auxiliar em conflitos na África ou servir como uma tropa de segurança de algum projeto extrativista na Síria ou na República Central Africana. São funções diferentes. Outro fator a ser considerado é o fator internacional, porque esse acontecimento compromete a confiança de outros países na Rússia. Não é só a animação dos inimigos da Rússia, dos ocidentais, que ficaram bastante entusiasmados com a possibilidade de um conflito interno na Rússia, o que é bastante óbvio, mas como a República Popular da China enxerga esse tipo de situação. E pior, imaginem como ela enxergaria caso ocorresse o absurdo do Putin entregar o Shoigu e o Gerasimov nas mãos do Prigozhin, nas mãos do grupo Wagner. Seria uma coisa assim que a confiança não só das pessoas do ponto de vista interno na capacidade do Putin garantir estabilidade estaria comprometida, como a confiança da República Popular da China no Estado russo também ia estar comprometida. Eles iam falar, nossa, o que está acontecendo nesse país? Além desse fator internacional, eu ainda pontuaria de novo a questão dos precedentes, que nós tivemos situações de conflito interno, de conflito entre forças políticas, disputando até mesmo o favor do Putin no contexto da guerra na Ucrânia, no contexto da guerra civil, quando você tinha ali as repúblicas separatistas do Donbass, você teve mais de uma situação, você teve situações até de golpe de Estado em Lugansk, envolvendo até a chamada de mercenários, ou seja, pessoas que provavelmente hoje estão no grupo Wagner, para resolver uma situação de conflito político entre o presidente da República Popular de Lugansk e o ministro do interior da República Popular de Lugansk. Então, conflitos internos, uma quebra na frente política, eles já aconteceram antes. Mas com esse nível de exposição pública, de escândalo e de chantagem da própria direção da presidência da Rússia, não se tem precedentes e não dá para esperar que uma coisa dessa não tenha custo ou que tudo está ocorrendo conforme um plano do Prigozhin. Realmente não dá para dizer que é obviamente uma provocação, que obviamente tudo isso foi encenado e que não existe conflito nenhum. Nesse momento, ninguém tem todas as informações. Para algumas pessoas, isso que eu coloquei aqui pode soar inconclusivo, mas esses são os fatores que eu recomendo a vocês levarem em consideração
em nome da boa higiene de comunicação, em nome de ter cuidado com as informações, até porque muita gente se aproveita dessa situação para produzir narrativa sensacionalista. Tinha gente falando até que o grupo Wagner já estava invadindo Moscou, o que é uma loucura. Agradeço a você que já está acompanhando o Realismo Político há um tempo, você que está compartilhando o nosso canal. Agradeço você que assistiu até o final e se você não conhecia, eu convido você a continuar pensando com o realismo político.